Hoje nós vamos continuar o estudo da lição. O título da lição dessa semana foi A Visão de Jesus e dos Apóstolos acerca da Bíblia. Então é a continuação, o tema geral da nossa lição, para que fique bem lembrado, né? Como interpretar as Escrituras. Então o objetivo da lição é ensinar o leitor a interpretar corretamente a palavra de Deus, né? Então, interpretação da palavra de Deus é uma coisa necessária, né? Para que a gente não chegue a conclusões erradas a partir da leitura, para que a gente não tire, não forme doutrinas que no final das contas se coloquem contra o que a palavra de Deus vem dizendo. Então é importante a gente ter esse conhecimento, né? Para quem não conhece, eu fico falando sobre o estudo da lição, né? Para quem é da Igreja Adventista já conhece, já sabe do que se trata, mas para quem não conhece, a lição da Escola Sabatina é essa daqui. Então é uma lição, é um livrinho, um manual, né? Onde a gente, a cada 3 meses, nós estudamos um tema, ou um livro da Bíblia, ou um personagem, alguma questão doutrinária. E durante 3 meses, a lição ela sempre tem uma abrangência de 3 meses, nós esmiuçamos aquele assunto ali durante esse período. Aí depois de 3 meses vem mais outro. No período de 10 anos, nós conseguimos estudar toda a palavra de Deus, né? Nós conseguimos fazer o estudo completo da palavra de Deus. Esse é um projeto da igreja e que tem funcionado muito bem, né? Tem capacitado os membros, né? O estudo da Escola Sabatina capacita os membros para o trabalho missionário, auxilia os membros também no seu desenvolvimento espiritual, na sua maturidade espiritual, né? Na sua santificação. Não existe santificação sem o estudo da palavra de Deus, né? Então, a lição da Escola Sabatina ela é excelente nesse sentido. Ela só ajuda, só traz benefícios. E perde quem não participa, quem não participa dessa escola, né? Então, essa é a lição. Eu vou deixar um link na descrição do canal, onde você pode obter a lição também virtualmente, né? Nesse período de quarentena, a editora está disponibilizando a lição para o estudo. E tem um outro link também da editora, da livraria da editora Casa Publicadora Brasileira, e também disponibiliza a cada trimestre as lições ali. Você pode ir estudando os tópicos assim pela internet mesmo, né? Então o objetivo é que a lição impressa ela tem um custo, mas a editora ela não pensa só não está pensando em custos, né? Ela quer que a lição alcance todo mundo, então ela disponibiliza também pela internet, né? Aí é de forma gratuita, você pode estudar tranquilamente. Bom, vamos ao tema então, né? Vamos estudar aqui. A lição enfoca, essa semana, a visão de Jesus. Então esse é um ponto que muita gente esquece na hora de buscar a interpretação da palavra de Deus. Como é que Jesus e os apóstolos também, né? Mas principalmente Jesus aqui, nesse primeiro momento, como Jesus enxergava as próprias Escrituras, como é que ele entendia as Escrituras. Então muita gente lê a palavra de Deus e cada um quer entender do seu jeito, da sua forma, mas esquece que existe um método, né? Que existe um método. Deus não ia fazer uma coisa para ser entendido de qualquer jeito, né? Existe um método. Nós estudamos na semana passada que nós precisamos da instrução do Santo Espírito de Deus. Temos que ser humildes quando nos colocamos diante da palavra de Deus. Então, a lição dessa semana traz agora a visão de Jesus. Como é que Jesus enxergava as Escrituras? Isso é importante demais, porque o método de Cristo, né? Cristo é o centro da palavra de Deus, né? O método de Cristo é o principal na interpretação da palavra de Deus. Então, como é que ele considerava, né? Como é que ele tratava as Escrituras? Então, o primeiro ponto aqui vem falando assim, como Jesus se utilizou da palavra de Deus para enfrentar as dificuldades, né? Esse é um primeiro ponto. Parece que não tem nada a ver com a interpretação, mas tem tudo a ver. Então, Jesus ele embora sendo Deus,
o Senhor de todas as coisas, né? Mas ele assumiu a natureza humana e quando ele atuou aqui na Terra, ele atuou de forma limitada. Então ele não utilizava o seu poder divino para vencer as questões, né? Então Jesus sempre nos ensinava a ter fé, a buscar refúgio em Deus. Então Jesus orava, Jesus estudava a palavra de Deus, Jesus pregava a palavra de Deus. Então tudo que ele fez é um modelo que ele deixou para nós fazermos também. Então a lição ela chama a nossa atenção aqui para aquele momento, aquele episódio em que Cristo sai das águas batismais, né, quando ele é batizado por João Batista, e em seguida, né, isso está lá em Mateus capítulo 4, lá em seguida ele é levado para o deserto pelo Espírito. O Espírito Santo o leva para o deserto, né? E o texto é bem interessante, que ele fala assim, o leva para ser tentado pelo diabo. Então Jesus ia ser provado agora. Jesus ele ia começar o seu ministério, e o ministério dele começa assim. Ele vai até o deserto e jejua lá durante 40 dias e 40 noites, e o demônio aparece diante dele para tentá-lo. E interessante que a primeira prova que é mencionada no livro de Mateus, ela diz respeito à alimentação, né? Jesus estava ali com muita fome. E os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam no Jardim do Éden. Quando eles caíram, eles estavam no Jardim do Éden e não estavam passando fome. Eles tinham tudo lá para comer. A serpente também apareceu ali, Satanás apareceu ali e testou os nossos primeiros pais e eles caíram. Eles tinham todas as condições para não cair naquilo. Não estavam passando fome, não tinha necessidade, eles só não podiam comer de um fruto. E caíram. Jesus agora está numa situação parecida, mas ele não está no jardim, ele está num deserto, né? Ou seja, a história da queda acontece no jardim, a história da redenção agora, ela acontece no deserto. E Jesus não tem nada para comer ali, ao contrário de Adão, tinha tudo, né? Jesus não tem nada para comer ali. E ele aplicou um jejum, né? Ele assumiu um jejum ali de 40 dias. Ele não ia comer mesmo. Ele não tinha nada que comer e não ia comer, não ia procurar comida. E o diabo, agora o tentador, aparece e fala assim, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus enfrenta o diabo, e aqui é aqui que entra a palavra de Deus agora. Ele enfrenta o diabo dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, né? Essa passagem se encontra lá em Deuteronômio, né? Jesus ele cita um texto escrito por Moisés e para enfrentar o diabo. Em seguida o diabo ele o leva ao pináculo do templo e fala assim, olha, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui, né? Se joga daqui, porque está escrito. Aí o diabo usa a palavra de Deus também. Né? Isso é um detalhe interessante, hein? O diabo, os métodos dele não mudam. Ele ainda hoje usa a palavra de Deus também. Então, muito cuidado. Não é porque a palavra de Deus está sendo pregada em algum lugar que quer dizer que aquela mensagem vem de Deus mesmo. O diabo ele também usa a palavra de Deus. Né? Então, o diabo usa ali o texto de Salmos para enfrentar Jesus. E Jesus, ele de novo menciona, ele cita outro texto da palavra de Deus, né? Que diz que Deus não deve ser tentado, não tentarás o Senhor teu Deus, para vencer o diabo. E por fim, o diabo, ele apresenta para ele todos os reinos da terra, né, porque ele disse que foi entregue para ele. Na verdade, ele usurpou isso. Ele se tornou o príncipe do mundo, porque tirou tudo das mãos de Adão. Né? Depois que Adão caiu, Adão era o dono de tudo, ele se tornou o dono agora. E um dos trabalhos de Jesus é justamente adquirir, tomar posse de novo de tudo isso que foi roubado pelo diabo. Então, o diabo ele apresenta e fala assim, olha, eu te dou tudo isso. Você não precisa fazer nada desse trabalho aí que você pretende fazer. Eu te dou todas essas coisas. Se prostrado me adorares. Aí ele fala assim, olha, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, de novo, ele cita as escrituras para enfrentar o diabo. Então, a primeira forma como Jesus se utiliza da palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus para enfrentar o inimigo. Nós temos que fazer a mesma coisa. Né? E Jesus ele tinha uma forma de compreender as Escrituras. Assim. Ele compreendia as Escrituras de uma forma bem simples. Né? A gente fica inventando, fica tentando encontrar explicações para as coisas, fica tentando
dar uns sentidos novos para o que a gente lê. E Jesus era bem simples, né? Jesus, por exemplo, quando fala de Adão e de Eva, ele está ali, é claro no texto que ele está reconhecendo Adão e Eva como pessoas reais. Né? Hoje em dia existem muitas doutrinas, entre os cristãos mesmo, que veem a história de Adão e Eva como uma metáfora, né? Para falar como do bem e do mal, no conflito entre o bem e o mal. Então, o conflito entre o bem e o mal é real, mas a história de Adão e Eva não é uma metáfora. Né? A palavra de Deus não apresenta como metáfora, não apresenta como alegoria. Né? A palavra de Deus não é mitologia. Ela não é mitologia. A palavra de Deus é um livro histórico. Né? Por mais difícil que seja das pessoas secularizadas hoje acreditarem nisso, é uma coisa que nós temos que crer por fé. Então Jesus ele não tratava as coisas de forma alegórica, não. Quando ele fala do dilúvio, né, quando ele menciona o dilúvio, ele está falando de dilúvio mesmo. Ele reconhece que houve um dilúvio, que houve um Noé. Então ele subentende-se já que ele acredita também na história da arca. Os animais entraram na arca, foram preservados ali, aquela família foi preservada durante 1 ano, e depois as águas baixaram e uma nova geração, né, o mundo foi povoado de novo de pessoas que vieram daquela família que estava dentro da arca. Então, por mais fantástica que seja essa história, é a história que Jesus acreditava. Então, por que eu vou agir diferente? Se Jesus tinha esses dados como reais, por que eu vou ficar inventando, né? Vou ficar tratando todas essas questões como alegoria? Então, não tem sentido nenhum. Né? E Jesus mesmo fala assim, olha, errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele fala isso para os saduceus. Por que ele menciona isso para os saduceus? Os saduceus eram uma classe de judeus que acreditavam só nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é outro erro também. Né? Um outro erro. Acreditavam só nos 5 primeiros livros da Bíblia e desprezavam todos os livros dos profetas, os livros que vieram depois. Inclusive, eles não acreditavam nem na ressurreição. Eles viviam ali pegando o pé de Jesus porque Jesus pregava a ressurreição, então eles queriam cutucar ali para ver se Jesus entrava em alguma contradição. Nunca conseguiram. Na verdade, Jesus é que deu um nó ali na cabeça deles, ali, em vários momentos. Né? É um outro erro. Jesus ele considerava a palavra de Deus completamente. Nós temos aquele episódio, logo após a ressurreição, quando Jesus ele encontra aqueles homens no caminho de Emaús. Né? E Jesus havia morrido no 6º dia, descansou no sábado e no domingo de manhã, no primeiro dia da manhã, ele ressuscita e já havia aparecido para as mulheres. E aqueles homens já tinham tido essa notícia, mas estavam ainda inconsoláveis ali, perturbados. E Jesus começa a caminhar entre eles e fala assim, o que aconteceu aí? Por que vocês estão assim? Aí eles falam, você não está sabendo o que está acontecendo? Você é estrangeiro, não está sabendo o que está acontecendo aqui? Aí eles começam a contar o que aconteceu com Jesus e Jesus fala assim, olha, Jesus não se revelou como Jesus para eles naquele momento, eles não reconheceram Jesus ali. Mas Jesus começa a falar da falta de fé deles e de como eles foram incapazes de não entender a palavra de Deus, eles não estavam conseguindo enxergar. Né? As crenças, olha só o problema que existe nas crenças pessoais quando aplicadas à palavra de Deus, atrapalham tudo. Aqueles homens tinham uma esperança de que o Messias viesse para destruir o Império Romano, eles pensavam no Messias como um guerreiro, Jesus veio de uma forma totalmente diferente. E a palavra de Deus tinha dito que ia ser assim, mas eles estavam cegados, eles criaram uma esperança tão equivocada que não conseguiram compreender a palavra de Deus. Aí o texto vem dizendo assim, que Jesus ele começa, ela está lá em Lucas capítulo 24, do 13 a 35, né, você pode ler do 44 a 45, verso 44 a 45 também. Jesus ele começa a falar, a explicar tudo, né, desde Moisés até os profetas. Ele fala assim, desde Moisés, ele começa a falar tudo que está escrito a respeito dele, de Moisés até os profetas. Né? Diz assim, ele diz, são essas palavras que eu vos falei. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, olha só, a palavra de Deus já falava de Jesus, desde os livros de Moisés, nos profetas e nos salmos. Né? A palavra de Deus fala sobre Jesus do início ao fim. Jesus é o centro da Bíblia. Então Jesus começa a explicar. Né? Aí você pensa assim,
Ah, mas quando foi que Moisés falou de Jesus, né? Quando foi que ele falou de Jesus? Por exemplo, Moisés ele recebeu de Deus várias orientações para que o povo de Deus oferecessem sacrifícios, né, trouxessem ofertas a Deus. Diariamente tinha que morrer um animal de manhã e à tarde. Na Páscoa se matava um cordeiro. Né? Em todas essas cerimônias aí estava prefigurado Jesus. O cordeiro que morria na Páscoa, o cordeiro pascual, era um símbolo de Jesus que morreria. Então Moisés está falando de Jesus ali, por meio de símbolos. Moisés também fala de Jesus quando ele menciona que depois dele viria um profeta e que todos deveriam ouvir esse profeta. Aí muita gente pensa, foi Josué o que substituiu Moisés. E realmente, Josué substitui Moisés na direção ali do povo. Mas Moisés estava se referindo a um outro profeta. Né? E esse profeta que ele se refere é Jesus. Moisés escreveu o Gênesis. No Gênesis nós temos, logo no início ali, quando Adão e Eva caem, é feita a promessa para Eva, para Adão e Eva, assim, que a semente da mulher destruiria a serpente. Né? A serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Aquilo ali era uma profecia falando sobre Jesus. Jesus é o descendente da mulher, que é não só Eva ali, mas a própria igreja. Né? A igreja ela é tratada como, né, o povo de Deus tratado como esposa de Deus desde o início, né? No Antigo Testamento é usada essa figura. Então a semente da mulher ali, que é Cristo, ele na cruz do Calvário ele pisaria na cabeça da serpente. Então, a serpente, ao mesmo tempo que acha que está vencendo ali Jesus na cruz, né? Na cruz é que Jesus vence, na verdade, a serpente. Então a serpente é esmagada. Então, a serpente foi vencida ali na cruz do Calvário. E isso já havia sido dito lá em Moisés. Os profetas falaram de Jesus. Isaías é um dos mais conhecidos, né? Ele tem textos claríssimos ali. O cumprimento é bem claro. Ele fala do nascimento de Jesus, que viria de uma virgem. Né? Então Jesus nasce de Maria, virgem. Tudo ali é bem... se o povo judeu tivesse prestado atenção às palavras, não teriam se atrapalhado tanto. E nós também, né, podemos evitar muitos problemas se a gente aprender a enxergar a Bíblia como Jesus enxergava. E Jesus via numa totalidade. Existe, infelizmente, no meio evangélico hoje, a crença de que nós vivemos os textos do Novo Testamento e devemos desconsiderar totalmente o do Velho. Não é assim que funciona. A palavra de Deus ela é completa. O Velho e o Novo Testamento são uma coisa só, é uma escritura só. Né? O Novo Testamento é o Velho Testamento revelado, né? Cumprido. E o Velho Testamento é o Novo Testamento também, só que encoberto ali. Né? O Messias era esperado, mas todas as verdades, toda a luz, o Evangelho estava ali. Então Jesus, por exemplo, quando ele fala de amor no Novo Testamento, ele não está falando de uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Jesus, lá em Moisés já havia dito lá, né, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquelas palavras de Jesus eram uma repetição do que já havia sido dito antes. E aí alguém pode falar, então Moisés é maior que Jesus? Não, não é isso não. Moisés falou isso inspirado por Deus. A palavra é de Deus. A doutrina de Deus já havia sido passada para Moisés, foi passada para os profetas, né, para os salmistas, né, para todos aqueles homens inspirados, e chega, né, agora de uma forma mais clara pelas palavras do próprio Jesus aqui. Né? Jesus ele esclarece, ele lança uma nova luz sobre as Escrituras, aquelas Escrituras que ele já havia dado. Então a gente não pode desprezar. Se a gente desprezar, a gente não vai entender nem o que Jesus quis ensinar. A gente vai se atrapalhar nesse caminho, nessa caminhada. Então uma coisa que a gente tem que ter em mente, Jesus ele tinha uma visão sobre as profecias, sobre o que havia sido dito a respeito dele no passado, sobre as escrituras do Velho Testamento. Né? E agora ele chama um povo que vai continuar esse trabalho de escritura. Né? Os discípulos, né? Alguns deles vão escrever os evangelhos, 2 deles vão escrever os evangelhos, outros que virão depois, como Paulo, vão escrever aquelas cartas que vão explicar melhor o plano da redenção, a questão da salvação, a justificação pela fé, que já era uma verdade no Antigo Testamento. A gente que não entende isso se atrapalha. Né? Não existe isso no Velho Testamento, pessoas eram salvas por obras. A graça já existe desde Noé. Fala que Noé encontrou graça perante Deus. Né? Abraão foi salvo pela graça.
Então nós temos a graça, a salvação é pela graça desde o Antigo Testamento, desde o início, desde a queda. Adão, ele sai triste do jardim, mas salvo pela graça, porque ele tinha que confiar na promessa que foi dada, a promessa de que viria o libertador. A diferença é que no Antigo se esperava o libertador e no Novo nós já temos o libertador já é vindo, já é vencedor, né? A diferença é essa daí, mas o Evangelho é o mesmo, ele não muda. Para a gente compreender ele profundamente, completamente, nós temos que considerar a palavra de Deus como um todo, né? Jesus é o centro da Bíblia, então nós podemos esquecer isso aí. A Bíblia fala de Cristo do início até o fim, do Gênesis ao Apocalipse. Cristo, a Bíblia é a história de Cristo. Ela não é só a história de um povo que se dedicou a Deus, um povo com quem Deus trabalhou. É um povo que esperava um Salvador, esse Salvador é Cristo. O Salvador veio, né? E o povo continua agora a missão que foi deixada por esse Salvador, que é Cristo. Então é a história de Cristo, do início ao fim, né? Contando sobre o grande conflito entre o bem e o mal, né? A luta entre Jesus e Satanás, a luta entre Jesus e o pecado. E Cristo, ele venceu tudo isso na cruz. Nós temos que entender Cristo como vencedor nessa história, nessa batalha, né? Para finalizar, eu quero deixar com vocês aqui uma lista bem interessante que fala sobre Cristo na Bíblia toda. Então eu vou ler rapidamente aqui, mas você consegue encontrar isso na internet. E você mesmo pode vasculhar e encontrar, deixar mais dados ainda nessa lista. Então essa é uma lista resumida. Lá em Gênesis, Jesus, ele é apresentado como o cordeiro no altar de Abraão. Não só isso, ele é a semente da mulher também. No Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. É muito bonita a história de Raabe. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano, né? Em Neemias, ele é o construtor de tudo que está destruído. E em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, Salmos ele é descrito de várias formas. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o quarto homem na fornalha, aquele que está junto com os jovens ali. Em Joel, em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo as palavras de Deus e salva aquela cidade penitente, né? Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perfeita. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, ele é a luz que brilha e aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em Coríntios, é nossa ressurreição e que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. E em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção.
Porque ali no Apocalipse porque Jesus, ali em Apocalipse Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, né? Que tenham todos um ótimo sábado e continuem estudando firme a lição aí durante a semana. Amém.